Agora quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a meditarem comigo que está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Provérbios 16, 3. Preste atenção, que palavra maravilhosa. Diz assim a palavra de Deus: consagra ao Senhor tudo o que você faz e teus planos serão bem-sucedidos. Quero repetir esta palavra que tem poder de abençoar as nossas vidas. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e teus planos serão bem-sucedidos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, duas coisas nós encontramos neste versículo da palavra de Deus: uma ordem e uma promessa. Vou repetir. Provérbios 16, 3, nós encontramos uma ordem e uma promessa. Vamos identificar então qual é a ordem da palavra de Deus. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Esta é a ordem. Vou repetir. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Agora, você e eu só podemos consagrar ao Senhor as nossas ações se primeiro nós formos pessoas consagradas a Ele. Quando nós somos consagrados a Deus, o que fazemos é consequência natural da nossa consagração. A ordem de Provérbios 16:3 é esta: consagre ao Senhor tudo o que você faz, as suas ações, as suas obras. O primeiro passo para consagrar o que eu faço é sendo um consagrado. Me entende? Entende o que o padre está dizendo agora? Por isso eu gostaria que você fosse comigo no Salmo 140, onde Davi nos fala sobre passos que nós devemos dar para nos tornarmos pessoas consagradas a Deus, para que tudo aquilo que nós fizermos seja de fato consagrado ao Senhor. Salmo 140, eu gostaria que você acompanhasse alguns versículos comigo. Primeiro versículo é o versículo 4. Davi nos diz o seguinte: não deixeis meu coração inclinar-se ao mal, para impiamente cometer alguma ação criminosa. Primeira coisa que nós precisamos consagrar ao Senhor é o nosso coração. Provérbios 4:23 está escrito assim: guarda o teu coração acima de todas as coisas. Jesus em Mateus 7:21 diz que é do coração que provém todas as coisas boas e também as más. Para que a nossa ação seja uma ação consagrada ao Senhor, agradável aos olhos de Deus, primeiro nós temos que ter um coração consagrado ao Senhor. Então eu quero perguntar: o que é que está aí dentro do seu coração? O que você guarda dentro do seu coração? Nós não podemos ter um coração ressentido, magoado, um coração cheio de ódio, um coração que trama maldade contra as pessoas. Eu preciso ter um coração consagrado ao Senhor, porque é do meu coração que vão nascer as obras boas e as obras más. Vou repetir Provérbios 4:23. Guarda o teu coração acima de todas as coisas. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que alguma coisa ou alguma pessoa roube o lugar de Deus no seu coração. Como é que você sabe que Deus é o centro do seu coração, o Senhor do seu coração? Quando Deus influencia completamente a sua vida. Peçamos ao Senhor então, melhor, mais do que pedir a Ele, vamos consagrar a Ele o nosso coração. Fazer uma faxina espiritual no nosso coração. Tudo aquilo que é podre, que é errado, que a gente já sabe que está no nosso coração, nós precisamos retirar. Então, primeira coisa que Davi nos ensina para sermos pessoas consagradas ao Senhor é consagrar o nosso coração. O meu coração precisa ser do Senhor. Segundo conselho, Davi nos diz que nós devemos consagrar os nossos olhos ao Senhor. No Salmo 140, versículo 8, Davi diz assim: pois é para vós, Senhor, que se voltam os meus olhos. Eu me refugio junto de vós. Não me deixeis perecer. Quando Davi fala que os seus olhos se voltam para o Senhor,
Davi está dizendo que ele tem diante dele, dos seus olhos, em primeiríssimo lugar, o Senhor. Jesus ensinou que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos estão bem, todo o nosso corpo vai bem. Se os nossos olhos estão maus, o nosso corpo também vai mal. Os olhos aqui significam a forma que a gente enxerga a vida. Tem gente que só enxerga a vida do lado avesso, do lado negativo. Só enxerga as coisas e as pessoas nas suas limitações, nos seus defeitos. Me entende? Consagrar os nossos olhos a Deus. Como é que você enxerga a vida? Você é uma pessoa que consegue ver as coisas boas na sua vida hoje? Você me assiste nesse momento e talvez esteja rodeada de problemas, dificuldades, tristezas, mas aí no meio disso tudo tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa positiva. Você consegue enxergar isso? Porque se nós não conseguimos ver essas coisas, a nossa vida vai de mal a pior. Então, consagrar os olhos ao Senhor significa fazer a opção de enxergar o lado bom da vida, de enxergar as qualidades das pessoas, de enxergar as capacidades, os acertos das pessoas, e não só os seus defeitos, e não os seus erros, e não os seus pecados. Quando a gente tem olhos sadios, nós nos tornamos pessoas capazes do louvor, do agradecimento, da gratidão. Então precisamos consagrar os nossos olhos, inclusive os nossos olhos físicos. O que a gente anda vendo? Por exemplo, quem vê constantemente pornografia, logo vai ter um coração impuro e incapaz então de fidelidade, de carinho, de respeito. Consagração dos olhos para sermos uma pessoa consagrada ao Senhor. Terceiro conselho que Davi nos diz está no versículo 3. Nós devemos consagrar os nossos lábios ao Senhor. Diz assim o versículo 3: Ponde, Senhor, uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta de meus lábios. Lembra o que está escrito em Provérbios 18, 21? Que morte e vida estão no poder da língua. Nós devemos ter lábios, língua, boca consagrada ao Senhor se nós queremos ser uma pessoa consagrada a Deus. Do que é que a gente mais conversa? O que a gente mais trata no dia a dia nas nossas conversações, nos nossos diálogos? O que é que tem saído pela nossa boca? Tem gente que quer ser de Deus, consagrada a Deus, para consagrar as suas obras a Deus, mas são pessoas que constantemente estão xingando, blasfemando, criticando, condenando, dando palavras de morte, de destruição, de maldição, para o esposo, para a esposa, para o filho, para o pai, para o colega de trabalho, para o funcionário. Morte e vida estão no poder da língua. Então nós temos que consagrar a nossa língua ao Senhor para que sejamos uma pessoa consagrada. Não tem como eu ser uma pessoa consagrada a Deus se eu não guardo a minha língua, se eu não cuido das minhas palavras. Por quê? Porque há poder naquilo que a gente diz. Então, consagre a sua língua ao Senhor, a sua boca ao Senhor, consagre as suas conversas ao Senhor. Não permita, faça como Davi, peça ao Senhor que coloque sentinelas, guardas nos teus lábios, para que não saia da sua boca nenhuma palavra de destruição, de maldição, de ofensa, de calúnia, de humilhação, mas que a nossa boca, a nossa língua seja para exaltar o Senhor, para elogiar as pessoas, para valorizar as pessoas, para aprovar as pessoas. Consagra a tua língua. E quarto conselho que Davi nos dá está no versículo 2 do Salmo 140, que é consagrarmos as nossas mãos. Diz assim: que minha oração suba até vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. As mãos na Bíblia são um sinônimo do trabalho do ser humano, das obras do ser humano. O que Davi está dizendo? Consagre o seu trabalho, o seu fazer, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas escolhas, as suas obras ao Senhor. O que Jesus disse em Mateus 5,16?
que brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo eles vossas boas obras, deem glória ao Pai Celeste. Quais são os frutos que você tem produzido na sua vida? Tem que consagrar o que você vai fazer a Deus, para que você faça coisas boas. Que frutos nós temos produzido, gerado? As nossas escolhas, nossas atitudes, nosso comportamento, nós temos dado bom testemunho, nós temos consagrado as nossas mãos ao Senhor, ou seja, o que eu faço é para o bem e jamais para o mal. Eu uso as minhas mãos para fazer o bem e não para fazer o mal. As coisas que eu faço na minha vida são para edificar as pessoas, para construir uma família melhor e não para destruir a minha casa e não para destruir as pessoas. Se eu quero ser uma pessoa consagrada, eu preciso consagrar as minhas mãos. Então vejamos, mãos consagradas ao Senhor, lábios consagrados ao Senhor, olhos consagrados ao Senhor, coração consagrado ao Senhor, faz de mim uma pessoa consagrada a Ele. Então tudo o que eu fizer também será consagrado a Ele. E aí então eu posso tomar posse da promessa. E todos os teus planos e teus projetos serão bem-sucedidos. A coisa não é mágica. A promessa de ser bem-sucedido, de prosperar, de ter êxito naquilo que a gente se propõe, é se eu sou uma pessoa, no fundo, que teme a Deus, que anda com Deus, que vive com Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os teus planos serão bem-sucedidos. Se no seu dia a dia, se no meu dia a dia, se no nosso dia a dia nós nos preocupamos em sermos pessoas consagradas ao Senhor, e para isso Davi nos deu conselhos: consagrar o coração, consagrar os olhos, consagrar os lábios, consagrar as mãos, para sermos consagrados. Se consagrarmos ao Senhor aquilo que fizermos, então é uma condição, os nossos planos serão bem-sucedidos. Deus quer você bem-sucedido, viu? Deus quer você bem-sucedida, minha irmã, no seu casamento, na sua situação financeira, naquilo que você faz. Agora, você precisa tomar atitude. Você precisa se decidir a ser uma pessoa consagrada a Deus. Não é apenas um ritual. Eu vou lá e faço uma oração, me consagrei a Deus. Nada disso. Coração consagrado a Deus. Vou limpar o meu coração. Olhos consagrados a Deus, a forma que eu enxergo a vida e os outros. Lábios consagrados a Deus, o que sai da minha boca se edifica ou destrói. Mãos consagrados a Deus, frutos de bondade e não de maldade. Então os nossos planos serão bem-sucedidos. Amém. Telespectador, amigo e amiga, uma alegria estar novamente com você. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Somos amados e cuidados de Deus. Também nós temos a missão de cuidar de nossos irmãos. Eu sou cuidador, você é cuidador, todos nós somos cuidadores das pessoas. As pessoas merecem cuidado. Este universo precisa de cuidado. Todas as coisas precisamos cuidar, de modo especial as pessoas. Mas veja, nós estamos caminhando para a segunda fase do mês de junho. Temos a festa de São João Batista, festa popular, uma festa de todo o país. E São João Batista tem uma importância muito grande para nós em Rondonópolis, porque ele é o patrono da cidade de Rondonópolis. Assim, São João Batista, ele era contemporâneo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel. São João Batista foi um homem que desde a sua juventude dedicou-se à vida do deserto, em jejuns, em penitência. Mas quando ele começou a ensinar, a pregar, o Evangelho narra poucas palavras de João Batista, mas palavras fundamentais. Ele dizia: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho. Preparar o caminho para quê?
porque Jesus Cristo, Filho de Deus, já está na humanidade. E numa certa ocasião, Jesus estava à beira do Rio Jordão e João Batista estendeu a mão e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Este é João Batista, que depois chegou diante de Herodes e disse a Herodes que a atitude de vida, de família que ele estava levando não estava correta. Herodes, então, o mandou prender e nós conhecemos pela história da Bíblia que, num dia de festa, a sua filha Herodíades pediu a cabeça de João Batista como prêmio. E Herodes, não querendo se humilhar, mandou os soldados degolarem João Batista e apresentar a cabeça dele como prêmio à sua filha. Aí está São João Batista. São João Batista, ele tem duas perspectivas importantes. Uma primeira, talvez seja um dos santos mais populares no Brasil, em torno do qual tem todo um folclore, festejos de norte a sul, de leste a oeste. Celebram São João Batista. Mas também, por outro lado, São João Batista é o patrono aqui do nosso município, da nossa cidade de Rondonópolis, patrono da nossa cidade. Uma cidade não pode caminhar somente com o poder econômico, social, político, administrador. Uma cidade deve ter um santo referencial. Muitas cidades no Brasil e no mundo, o dia do padroeiro é um dia importante, é uma festa importante, é uma referência. Aqui nós praticamente não temos nada. Mas a igreja está fazendo um esforço muito grande de colocar nas novas gerações, nas gerações que acreditam, um santo padroeiro que tem um valor, que tem um significado, que tem uma virtude, que se apresenta como exemplo e que se apresenta como modelo. Que São João Batista, padroeiro, abençoe, proteja, defenda, cuide da nossa cidade de Rondonópolis. Saúde aos doentes, alegria aos tristes, esperança aos desanimados, com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas